Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho corte. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus indignado, porque Jesus havia curado no sábado. O dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água. Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu se fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: a que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava. Prosseguindo em direção a Jerusalém, alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos.
Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa, expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedrejas os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder, quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa. Jesus lhes contou esta parábola: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O do disse:
Acabei de comprar 5 juntas de bois. Estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou:
Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho Jesus disse aos seus discípulos:
O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, o que farei? Para acabar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada do seu marido estará cometendo adultério. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora, deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más agora. Porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso,
não conseguem. Ele respondeu: então eu lhe suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas aí da pessoa por meio de quem elas acontecem, seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas lhe dirá, quando ele chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá: prepara o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele ou aqui está. Não se apressem em segui-los,
Pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida preservará. Eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo. Uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar, sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar. Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros. Nem mesmo como este publicano jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O povo
povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isto, os discípulos repreendiam os que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência. Disse ele ao ouvir isso. Disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto, e eles não sabiam do que ele estava falando. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver. Respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo,
pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu, rapidamente o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: Façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e depois enviaram uma delegação para lhe dizer: Não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: Também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina, eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo porque és um homem severo, tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: Eu o julgarei pelas suas próprias palavras. Servo mau, você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semei. Então por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: Tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10, Senhor. Disseram: Ele já tem 10. Ele respondeu: Eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante, e ao entrar encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: Por que o estão desamarrando? Digam: O Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz
por todos os milagres que tinham visto, exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia assim, você também o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, juntamente com os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Ele respondeu: eu também lhes farei uma pergunta. Digam, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo-se, do céu ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Assim responderam: não sabemos de onde era. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim, lançaram-no fora da vinha e o mataram.
O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia tinham medo do povo, pondo-se a vigiá-lo. Eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e autoridade do governador. Assim, os espiões lhe perguntaram: mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse: mostrem-me um denário. De quem é a imagem, a inscrição que há nele? De César, responderam eles. Ele lhes disse: portanto, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo, e admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Alguns dos saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro e depois também os outros casaram-se com ela. E morreram 7 sucessivamente, sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher, na ressurreição de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela. Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos não se casarão nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição, e que os mortos ressuscitam. Já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: respondeste bem, mestre. E ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Então Jesus lhes perguntou: como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro dos Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, Davi o chama Senhor. Então, como é que ele pode ser seu filho? Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas da senhorovassim,
grande expansão. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados. Pois muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigam quando ouvirem falar de guerras e rebeliões. Não tenham medo, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. E os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder
grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Ele lhes contou esta parábola: observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado, para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer, estar de pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo, e ao entardecer, saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. E então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12 Judas. Dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus. Quando a multidão não estivesse presente, finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o Cordeiro Pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim.
Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado. Mas ai daquele que o trai. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. Se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo que isto precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente. Respondeu ele. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Porque estão dormindo? Perguntou-lhes: levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão, conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem.
Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam seus olhos e perguntavam: profetize, quem foi que lhe bateu? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Ao romper do dia, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: se eu vos disser, não crereis em mim. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: então, você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. Eles disseram: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galileia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes,
enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele, nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto eu castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. A uma só voz eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: crucifica-o! Crucifica-o! Pela terceira vez ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediu insistentemente com fortes gritos que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele
para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe observando essas coisas. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Então foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres levaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas ao entrarem não encontraram o corpo do Senhor Jesus.
ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto e os homens disseram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. É necessário que o Filho do Homem seja entregue, crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras dele. Voltando do sepulcro, contaram tudo aos 11 e a todos os outros. As que contaram foram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras. Mas os apóstolos não acreditaram, achando que as palavras delas eram loucura. Pedro, porém, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se admirado com o que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 discípulos iam para Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam sobre tudo o que acontecera. Enquanto falavam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, disse: você é o único visitante que não sabe o que aconteceu nestes dias. Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem traria a redenção a Israel. Hoje já é o terceiro dia desde que isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Disseram que tiveram uma visão de anjos que afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram lá e encontraram tudo como as mulheres disseram, mas não o viram. Jesus lhes disse: como custam a entender e crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou o que a respeito dele constava nas Escrituras. Ao se aproximarem do povoado, Jesus fez como quem ia adiante, mas eles insistiram: fique conosco, pois a noite já vem. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho. Levantaram-se e voltaram a Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então contaram o que aconteceu no caminho e como reconheceram ao partir o pão. Enquanto falavam, o próprio Jesus apareceu entre eles e disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados, pensando ver um espírito. Jesus disse: por que estão perturbados e duvidam em seus corações? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Como ainda não acreditavam, cheios de alegria e espanto, ele perguntou: vocês têm algo para comer?
Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu diante deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse: está escrito que o Cristo sofreria, ressuscitaria ao terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai. Fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Levando-os até Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus.